Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal. Mais um conteúdo aqui da lição dominical, concernente aqui à classe dos jovens. Aqui é o quadro que vemos, que passamos a ter conhecimento aqui, no quadro Jovens Sois Fortes. O tema central, estamos aí tratando da carta de Tiago e da verdadeira religião. Um convite, que Tiago nos faz à autenticidade do cristianismo, de sermos um cristão. E essa autenticidade tem que estar em todas as áreas. E nessa oportunidade estaremos tratando um assunto muito peculiar, e que tem que ser uma realidade na nossa vida. Precisamos estar aos pés do Senhor cada dia mais, ainda que esse seja um fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Carecemos do Senhor para o exercício da paciência. A Bíblia trata dessa questão, caro jovem, em duas, até mesmo dos dois lados, em duas faces. A primeira é a paciência que precisamos ter, no sentido do nosso relacionamento cristão. Tanto é que Paulo diz: tende paz, com todos os homens, e suportai-vos uns aos outros. Ele diz, isso está falando aí, essa expressão trata de ter paciência, de manter o equilíbrio ali diante das situações, que são fatos em nosso convívio. Basta ter dois seres humanos e dar a sua diferença, vai haver um momento que vai haver a necessidade de estarmos exercitando o fruto da paciência. E a outra face que nós vemos da questão da paciência é também relacionada entre nós e Deus, com respeito às suas promessas, com respeito quando estamos a aguardar ou a velar por uma necessidade em oração, e tantos outros fatores na questão mesmo da carreira, que temos, estamos caminhando, nessa carreira, cujo alvo é estar na glória com o Senhor, e nessa trajetória vai levantar muitos empecilhos, muitos momentos em que esse fruto será de grande valia para nós, tanto na questão do exercício pessoal cristão, como também na questão de esperarmos em Deus, porque quando esperamos em Deus diante desse momento, essa paciência ela autentica aí a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Então é dessa lição que vamos estar tratando. Vamos orar, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Pedimos a tua bênção mais uma vez, neste momento, que estaremos, ó Pai, a conhecer o conteúdo desta lição, que trata do convite do apóstolo Tiago a uma autenticidade com respeito ao nosso testemunho de vida por sermos cristãos. E agora estaremos tratando um assunto, ó Pai, peculiar para todos nós, e que não falta ocasião, Senhor, de termos que exercer, ó Pai, este fruto, essa atitude
E por certo, somente através da tua graça, Pai, da tua bênção sobre as nossas vidas, nos ajudando a compreender nesse momento e nos fazer, Senhor, praticá-la com graça, Senhor, com vigor, com fervor, com varonicidade. Senhor, tudo isso o céu só vai contribuir para a glória do teu santo nome. E frente, Pai, a essa real necessidade que temos de Ti, em todos os sentidos, que diz respeito à nossa vida cristã. Faz isso, ó Pai, que nós possamos dar um bom testemunho, Senhor, de um coração temperante. É o que nós pedimos ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Bom, texto principal, né, amado e caro jovem, já testifica o que nós comentamos aí no prefácio, né, dessa aula, ou deste momento em que estaremos conhecendo o conteúdo da lição. Resumo da lição diz que aqui, no caso, fala daquela paciência relacionada entre nós e o Senhor. O crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por Ele. Já pelo texto principal, resumo, eu desconfio, né, que estou conhecendo agora, conteúdo juntamente com vocês, que vai tratar mais da questão da nossa paciência com o Senhor e da paciência frente às suas promessas. Muitas já se cumpriram. Temos também esse ensinamento, né, através de Abraão, através de Isaac, através de tantos outros personagens, né, bíblicos, o exercício dessa paciência no Senhor. Abraão esperou, né, 25 anos. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 25. E com 100 anos é que ele recebeu, ou 75 anos ele tinha. E com 100 anos ele recebeu a promessa de ter um filho, né, de Sara, que foi Isaac. Isaac também esperou 20 anos para que Deus abrisse a madre de Rebeca. A Bíblia diz que quando ele conheceu Rebeca, tinha 40 anos. E ele teve o primeiro filho aos 60 anos. 20 anos orando a Deus. E ele exercitou o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. E o que nos mostra o texto principal, que nunca se frustrará. Esse posicionamento, essa espera, essa paciência, porque muitas vezes a paciência na Bíblia, à luz da Bíblia, está relacionada ao esperar, à perseverança. Tudo isso são exercício em paciência do que o Senhor espera de cada um de nós. Tiago 5, 7 a 12 é o texto bíblico que vamos ler. Sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seridônia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomei por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor te deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Já o versículo 11, né, trata aqui, né, daquilo que foi falado ainda com a paciência relacionada a Deus, de nós para com Deus, a questão da trajetória, né, dos percalços da trajetória. Foi o que aconteceu com Jó. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que vossa palavra seja assim, sim, e não, não, para que não caiais
em condenação. Saiu ali Tiago 2 vezes, né? Introdução. Em um mundo cada vez mais acelerado e impaciente, a virtude da paciência se torna uma qualidade cada vez mais rara e valiosa. O texto de Tiago, que estudaremos nesta lição, nos desafia a adotar uma atitude de paciência, especialmente em tempos difíceis. Estudaremos a respeito dos males da impaciência, os benefícios da paciência e o contraste entre a paciência bíblica e o imediatismo de nossa sociedade. Então, eu queria que só o texto em si vai trazer bastante clareza com respeito à finalidade aqui, o alvo do nosso professor. Primeiro ponto, os males da impaciência, frustração e ansiedade. E muito mais ainda. Vou até aqui abrir a Bíblia antes de ler, que já de imediato me chamou a atenção, que foi o caso aqui do próprio Abraão, que nesse exercício da sua fé, diz a Bíblia aqui que houve uma grande fome na terra e Abraão estava ali. E diz a Bíblia que ele desceu ao Egito para peregrinar ali, por conta era grande a fome na terra. Mas quando nós olhamos a sequência do texto, que eu não vou ler para não demorar, nós observamos, amados, que Abraão teve várias consequências por não ter tido paciência. Uma outra ocasião, né, a exemplo de Abraão, é a que nós temos do livro de Ruth, falando ali sobre Noemi, né, sobre o seu marido, e também surgindo ali uma escassez em Belém, eles saíram de Belém e foram para outras terras estranhas, estrangeira. E ali morreu o marido, morreu os filhos, né? Houve grandes prejuízos ali, né? De caráter sentimental, relacional. Isso abalou até mesmo a fé, um pouco a fé de Noemi. Porém, Deus que é paciente conosco, ele usou ali Ruth como ali um meio, né, de demonstrar sua misericórdia para Noemi. E quando aí elas voltaram para Belém e viram que em todo o tempo Deus estava ali, Deus nunca tinha deixado Belém, porque eles saíram e outros permaneceram. Quando chegaram lá, estavam todos os demais ali. Então, a paciência, ela é necessária. E se fora dela, aí vamos ver aqui que o professor trata dessas duas consequências, porém, sabemos pela palavra de Deus que há muitas outras consequências com relação aos males da impaciência. Tiago 5,7 nos adverte sobre a necessidade de sermos pacientes. A impaciência frequentemente gera frustração e ansiedade, levando a decisões precipitadas, que foi a casa de Abraão, e também de Noemi e Abimeleque ali. Abimeleque, né? Marido dela. E ações impulsivas, que podem ter consequência negativa. Quando nos tornamos impacientes, podemos reagir sem a devida reflexão, o que pode resultar em erros que poderiam ter sido evitados se tivéssemos excitado a paciência. Além disso, a frustração e a ansiedade causada pela impaciência pode afetar nossa saúde mental e emocional, ou seja, tá aí efeitos, né, eu estou fugindo o nome aqui, né, psicossomático, um negócio assim, que é uma bola de neve, né, se torna uma bola de neve. Psicossomático, que são as doenças que se seguem por conta desse estado aí, né, da impaciência. A constante pressa e a necessidade de resultado imediato criam um ambiente de estresse e insatisfação contínua. Por isso que é necessário, amado, o exercício devocional da Bíblia.
Quem tem esse hábito precioso de estar meditando na palavra de Deus dia e noite, vai estar preparado para todos os momentos. Porque o Espírito Santo do Senhor nos fará lembrar do salmo que lemos no texto bíblico principal. Vai nos fazer lembrar de Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. Vai nos fazer lembrar, como eu lembrei agora de Abraão e Noemi, de situações daqueles que, por não ter paciência, colheram frutos amargosos. Porém, em contrapartida, também pela Bíblia, vamos conhecer personagens que, pelo uso da paciência, foram beneficiados, foram bem-aventurados, como o escritor de Tiago cita, ou o professor que no caso cita a questão de Jó. Vamos então prosseguir. Em contraste, a paciência nos ajuda a cultivar um espírito de calma e confiança, permitindo-nos lidar com o desafio da vida de maneira mais equilibrada e saudável. Aqui eu também me lembrei de Davi, caro jovem. Você lendo ali, você vai observar que Davi foi até a casa... Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, e ali ungiu Davi rei no lugar de Saul. Porém, a Bíblia mostra que não foi naquele momento que Davi foi aclamado rei. Houve um período, e em todo esse período, Davi demonstrou o exercício da paciência. Quando, por algumas oportunidades, teve a condição de poder tirar a vida de Saul. Aquele que estava, se fosse aos olhos de um incrédulo, ou de algum crente impaciente, tinha tirado a vida até se firmando na profecia de Deus. Porém, Davi não fez isso. Davi aprendeu, e ele foi beneficiado por exercitar a paciência, até que o seu mesmo tratou de Saul, e o trono aconteceu, a posse ali do domínio de Israel aconteceu, e isso ainda duas fases, que parte do povo de Israel ficou com Davi, e posteriormente demais tribos também se uniram num só povo sobre a gestão ali de Davi como rei. E tudo isso foi os benefícios que foi cultivado, não só cultivado, mas foram os frutos cultivados ali que Davi colheu, foi colhido. Segundo, relações deterioradas. A impaciência pode deteriorar os relacionamentos. Por isso que Tiago diz para não se queixar um com o outro. Quando não temos paciência com os outros, demonstramos falta de compreensão e empatia, criando conflitos e barreiras na comunicação e no convívio. Outra coisa que eu me lembrei aqui, amado e caro jovem, dado esse assunto, é que o controle do tempo e dos acontecimentos não estão em nossas mãos. O melhor que temos para nós é o kairós de Deus, é o tempo de Deus, e não o cronos, que é o nosso tempo. Jamais. Porque não podemos esquecer que o alvo é a glória de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado para que os propósitos só de Deus eles venham ser estabelecidos. Então, quando nós tomamos a frente, aí nós acabamos sofrendo, e aqui está se tratando do mal da paciência frente à nossa coigonia, frente ao nosso relacionamento familiar, profissional. A paciência é de suma importância durante esse período. A incapacidade de esperar ou de dar aos outros o tempo necessário para responder ou agir conforme sua capacidade pode gerar ressentimentos e distanciamento emocional. Tiago, em sua carta, enfatiza a importância de tratarmos aos outros com amor e paciência, refletindo a longanimidade de Deus para conosco. Além disso, a impaciência pode levar a uma comunicação ineficaz e um mal entendido. Quando estamos impacientes, tendemos a interromper os outros, a não ouvir atentamente
e a reagir de maneira precipitada, como foi o caso que eu falei de Abraão e o caso de Saul, que eu me lembrei agora, aqui, caro jovem. Enquanto Davi se beneficiou dos frutos da paciência, Saul colheu o amargo fruto da rejeição de Deus no que diz respeito ao cargo de rei de Israel. Porque ele não teve paciência em esperar a chegada de Samuel para oferecer o sacrifício. Deu desculpa quando Samuel cobrou dele essa impaciência, essa precipitação dele, e ele não foi sincero, passou a buscar álibi, culpando o povo com respeito a isso. Então, nós já no caso de Davi com Saul, vemos a realidade do que estamos aqui considerando em cada conteúdo aqui que estamos conhecendo. Praticar a paciência, por outro lado, promove um ambiente de compreensão, olha só, mútua e respeito, fortalecendo laços interpessoais. Perda de fé e esperança. A paciência também pode minar nossa fé e esperança. Quando esperamos por respostas ou soluções imediatas e elas não vêm, podemos duvidar da fidelidade e do plano de Deus para nossas vidas, perdendo a confiança em sua soberania e bondade. A demora nas respostas às orações pode ser vista erroneamente como sinal de que Deus não está ouvindo ou se importando, o que pode enfraquecer nossa fé. No entanto, Tiago nos encoraja a mantermos a paciência e a perseverança, lembrando-nos de que a vida de nosso Senhor está próxima. A paciência nos ensina a confiar no tempo de Deus, que é o Kairos, e em seu plano perfeito, renovando nossas esperanças, fortalecendo a nossa fé. Em vez de permitirmos que a irritação nos leve ao desespero, somos chamados a usar esse momento como oportunidade para crescer em nossa confiança em Deus frente ao exercício deste tão valioso caráter, do fruto da paciência em nossas vidas. Segundo, benefício da paciência. Vemos os maus frutos, os males da impaciência. Agora vamos ver o benefício da paciência. Crescimento espiritual. Tiago 5,8 nos encoraja a ser paciente, fortalecido até a vinda do Senhor. A paciência nos ajuda a desenvolver um caráter robusto e uma fé inabalável. Foi o caso que nós lemos do texto principal. O salmista declarou: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou os seus ouvidos. Me tirou de um charco horrível de lodo e colocou meus pés sobre a rocha. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A prática da calma, da mansidão, é uma forma de disciplina espiritual que nos molda e nos prepara para enfrentar o desafio da vida com sabedoria e resiliência. Além disso, o crescimento espiritual resultante da paciência nos aproxima mais de Deus. À medida que aprendemos a esperar nele, nossa dependência e confiança em suas provisões aumentam. Essa relação mais íntima com Deus fortalece nossa fé, nos capacita a enfrentar as provações com uma perspectiva divina, reconhecendo que cada momento de espera é uma oportunidade para o crescimento e amadurecimento espiritual. Relacionamento saudável. A prática da paciência promove relacionamento mais saudável. Ser paciente com os outros demonstra amor e respeito, criando um ambiente de compreensão mútua e apoio, fortalecendo os laços impessoais. E aqui, jovem, eu queria deixar aqui um detalhe dentro desse parágrafo, que esse amor, ser paciente com o nosso próximo, com o nosso parente, com o nosso irmão, diante de um momento até mesmo de uma conversa, mostra o amor e respeito. Porque a paciência, ela não busca direito. A paciência, ela se entrega, aos cuidados de Deus.
a certeza dos cuidados de Deus e dos atos providenciais dele. Então a paciência, ela não está atrelada, né, ao direito. Porque há muitos que perdem a paciência por conta de se achar certo em determinada cobrança ou qualquer outro fatores diante de uma conversa, até mesmo de cobrança ou de qualquer outro meio. Não, a paciência, ela revela amor, respeito, ainda compreendendo e sendo uma realidade, está certo em determinado ponto de vista ou em determinada situação, ela não se vangloria ou se torna prepotente. Pelo contrário, ela espera, ela fica ali, deixando que o tempo mostre, né, aquela determinada pessoa, aquela determinada situação, né, que o que ela estava dizendo, o que ela estava requerendo, ela tem o seu sentido de ser. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Quando somos resignados, mostramos que valorizamos o tempo e a necessidade dos outros, que contribui para uma convivência harmoniosa e cooperativa. A paciência também permite resolver conflitos de maneira mais eficaz. Em vez de reagir impulsivamente, ela nos dá tempo para refletir, ouvir e responder de forma mais adequada. Isso não só ajuda a evitar mal-entendidos e ressentimento, mas também fortalece a confiança e o respeito mútuo, elementos essenciais para o relacionamento saudável e duradouro. Foi o que nós acabamos de ter comentado aqui, né? Terceiro, paz interior. A paciência também traz não só a paz interior, mas revela, né, que esta paz ela está em nós. Ela existe ali. Quando aprendemos a esperar com tranquilidade e confiança, reduzimos o estresse e a ansiedade, experimentando uma sensação de calma e contentamento, independente das circunstâncias. Essa paz interior é um reflexo da nossa confiança em Deus e na sua soberania, sabendo que Ele está no controle do seu tempo, no controle que seu tempo é perfeito. Nós vemos esse exemplo aqui, lembrando da figura do acontecimento, caro jovem, dos discípulos no barco. Era uma circunstância temerosa, que estava vivenciando a realidade de uma tempestade forte e o barco estava a se encher. E eles tentaram, ali pelos seus meios e conhecimento como pescador, de esvaziar o barco, mas a questão da tempestade era tão forte que não estava gerando esse tempo. Para eles iam perecer. Porém, Jesus estava onde? Estava com a cabeça deitada sobre um travesseiro, dormindo, em meio à tempestade. A paz de espírito, ela faz isso. A paz de espírito, a circunstância, não vão abalar, não vai afetar esse sentimento tão precioso, desse fruto. E diz a Bíblia que eles chegaram diante do Senhor Jesus e acordaram ele, despertaram ele e disseram: não te dá que pereçamos? Aí o Senhor Jesus calmamente se levantou, diz as Escrituras, que ele se levantou do barco, foi até a polpa e falou: aquieta-te vento, acalma-te mar, ou vice-versa, acalma-te vento, aquieta-te mar, e diz que instantaneamente, naquele momento, né, o mar se tornou uma bonança. Então a impaciência, nós vemos lá atrás, ela está relacionada quase como praticamente sendo uma companheira da incredulidade. Porque nesse expediente Jesus cobrou dos discípulos. Ele diz: homem de pequena fé. Porque eles estavam com Jesus no barco, que traz a ideia, né, a questão da comparação, ou do tipo de Cristo em nós. Jesus no barco é como Jesus em nossa vida. Então e o Senhor vê todas as coisas, conhece todas as coisas, e Ele tinha deixado a promessa para eles, porque eles eram conhecedores, eram judeus, e eles sabiam que o Senhor deixou a promessa, que ainda que as águas não o submergeriam. Nós vemos a questão do fogo dos três
jovem vê uma questão da água diante do barco no Novo Testamento, diante de Jesus e os discípulos. As águas não te submergirão. Simplesmente eles teriam que confiar, continuar confiando em Deus, porque Deus estava com ele. Jesus no barco significava, né, que tudo, independente que as circunstâncias poderiam mostrar, eles podiam ter descansado no Senhor Jesus. Continuando, essa paz interior é um reflexo da nossa confiança em Deus, olha aí, na sua soberania, olha aí, sabendo que Ele está no controle e que o seu tempo é perfeito. Além disso, a paciência nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e esperançosa. Em vez de ficarmos obcecados com o resultado imediato, aprendemos a apreciar o processo e a reconhecer as bênçãos e lições em cada etapa da nossa jornada. Essa atitude foi o que ele aprendeu, o salmista, né? Quando declarou ali. Essa atitude de gratidão e contentamento contribui para uma vida mais equilibrada, satisfatória, livre das pressões e ansiedade do imediatismo. E aqui eu quero fechar ainda com aquela questão do barco. Todo esse momento foi um aprendizado para aqueles discípulos e apóstolos. E o que é que diz a Bíblia em Atos? Que Pedro, depois que Tiago tinha sido degolado, Pedro tinha sido guardado para o dia seguinte por 16 soldados. 4 quartetos de soldados. E algemado neles. E diz a Bíblia que Pedro, ele dormiu. O anjo precisou tocar nas ilhargas de Pedro para acordar a Pedro. Pedro ali estava experimentado com respeito, né, à questão da paciência. Tinha com Pedro a paz interior, ainda que ele estava numa prisão, com a promessa futura de morrer, né? Ali é exemplo de Tiago. Porém, a Bíblia diz que a providência de Deus chegou no tempo oportuno, né? Ainda em resposta à igreja que estava orando também por Pedro. Então, que nós possamos descansar no Senhor, né? Terceiro ponto, paciência e imediatismo. Agora vai tratar da questão aí do mundo, né? Uma cultura do imediatismo. Não só de conforto, né? Mas de velocidade, rapidez. Vivemos em uma cultura que valoriza o imediatismo, onde tudo deve acontecer velozmente. O desejo constante por resultado instantâneo contrasta diretamente com a paciência bíblica, que nos chama a esperar o tempo de Deus. A sociedade moderna, com sua tecnologia e demanda, muitas vezes nos condiciona a esperar gratificação imediata, o que pode ser espiritualmente prejudicial. Tiago nos desafia a resistir a essa pressão cultural e a cultivar a paciência como fruto do Espírito. A despreocupação nos ensina a confiar em Deus e a conhecer que seu tempo é sempre o melhor para nós. Valor da espera. Tiago 5,7 diz: usa a metáfora do agricultor que espera pacientemente pelo precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Esse exemplo ilustra que a espera é valiosa e necessária para o crescimento e a frutificação. Um conceito muitas vezes esquecido na pressa do mundo moderno. A espera, segundo Tiago, não é um tempo perdido, mas um período de preparação e amadurecimento. A palavra grega traduzida por paciência denota a capacidade de esperar tranquilamente. Tiago está nos dizendo: quando vierem as injustiças, tenham calma. Não se desespere, descanse. Além disso, a espera nos ensina lições importantes sobre a dependência e confiança em Deus. Quando somos obrigados a esperar, aprendemos a soltar o controle e a confiar que Deus está trabalhando em nossa vida. Mesmo quando não podemos ver o resultado imediato, esse processo de espera fortalece nossa fé, nos prepara para receber as bênçãos de Deus no momento certo. Aqui, caro jovem, nós lembramos de Mardoqueu, né? Pelas palavras que disse para a sua sobrinha, né?
ali Esther, no palácio, naquele momento que ela tinha que se apresentar, além de jejuar, além de orar. E ele disse, ela resistiu um pouco à orientação de Mardoqueu. Porém ele disse, olha, se não for por ti, de um lado ou de outro, virá o socorro de Deus. O livro não tem o nome de Deus, mas tem o exercício da realidade que, ainda que Deus não seja perceptível com respeito a os acontecimentos, a solução, isso é algo do nosso modo de pensar. Mas Mardoqueu, ele garantiu, ele tinha por certo que tudo estava sob o controle de Deus e que Esther seria favorável, seria próspera, né, com respeito àquela intervenção diante do rei. Terceiro, testemunho de fé. Aí, como falei, comentamos lá atrás, né? Que é o testemunho. Exercitar a paciência em uma sociedade impaciente é um testemunho poderoso de fé. Demonstramos que confiamos no controle soberano de Deus, que estamos dispostos a esperar pelo seu tempo perfeito, mostrando ao mundo uma alternativa ao imediatismo. Veja o exemplo de Jó. A paciência dele em meio à adversidade revelaram uma fé profunda e madura, uma maior intimidade com Deus. Ele foi duramente provado, mas permaneceu firme na certeza do cuidado de Deus. Quando desenvolvemos a virtude da paciência, inspiramos outros a fazer o mesmo. Nosso exemplo pode ser uma luz em meio à escuridão da impaciência e da ansiedade, apontando para a paz e a segurança encontrada em Deus. Então, dentro aqui da lição, jovem, observamos que a paciência que foi tratada em todos os âmbitos, não é como vemos aqui agora. Esse exercício da paciência por Jó foi diante de uma circunstância promovida pelo próprio Senhor, permitida por Deus. E tem aquelas que são comuns, né, com respeito à catástrofe e qualquer outra origem, porém o que se espera de nós é a paciência que nos trará, né, uma autenticidade com respeito com nossa confissão de fé, a nossa confiança em Deus e a nossa total dependência também nele. Escolha tirar o caminho da paciência, testemunhando o poder transformador da fé em Cristo. No versículo 8, somos desafiados a fortalecer o coração diante das injustiças. Tiago utiliza uma palavra que significa fortalecer, estabelecer, apoiar ou firmar bem alguma coisa para que ela não saia do lugar. Na jornada da vida, com suas lutas e angústias, nosso coração pode ficar entristecido, pesado, e os ventos contrários podem nos desestabilizar. Mas Deus é quem fortalece nossos corações para seguirmos em nossa jornada. A presença do Senhor torna a jornada mais leve, pois Ele nos ajuda a caminhar. Por isso que o Senhor Jesus fez esse convite. Todos que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ler para terminar aqui antes da conclusão? Mateus, é um versículo até evangelístico, né? Capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ó, e aprendei de mim, ó, só a paciência aqui, ó, que sou manso e humilde de coração. Eu acharei descanso, olha só, para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Concluindo o texto da carta de Tiago que estudamos, nesta lição é um convite a cultivar a paciência, especialmente em tempo de dificuldade. Paciência gera ansiedade e a deterioração dos relacionamentos. Enquanto a paciência nos fortalece espiritualmente, promove relações saudáveis, traz paz interior. Vivendo em meio a uma sociedade imediatista, somos chamados a evidenciar a nossa confiança em Deus. Que possamos, com a ajuda de Deus, desenvolver essa virtude tão essencial, especialmente um mundo que valoriza tanto o imediatismo, o imediato,
o agora. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos te agradecer o tempo que aqui estivemos. Ó Pai, conhecendo esse conteúdo tão importante e deixando aqui, Pai, com certeza, a nossa súplica frente a essa necessidade em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a exercitar essa tão preciosa virtude que é a paciência. Que o teu nome seja glorificado, que haja frutificação, ó Pai, em nossa vida espiritual e, por certo, a paz interior do coração será um fato para nós no nosso dia a dia, independente da circunstância em meio a qual possamos estar. Faz isso, ó Pai, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.